Abrir a palavra de Deus em Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 12. Malaquias capítulo 3, versículos 6 a 12. Todos encontraram? Malaquias capítulo 3, versículo 6 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, na mais plena dependência do Senhor, do Teu Espírito, essa nova série de estudos aqui nas quintas-feiras, que trata a respeito da nossa fidelidade e obediência na entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, para que a nossa igreja local seja uma igreja 100% fiel ao Senhor, não só nos dízimos e ofertas, mas em todas as demais áreas da vida cristã. Você também com os enfermos da nossa igreja, os irmãos, ó Pai, da sede das congregações, que têm passado por enfermidades, venha curá-los, ó Deus, para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a prática bíblica de entregar, de contribuir com os dízimos e ofertas, tem sido alvo de críticas, de polêmicas, de objeções e até conflitos entre muitos cristãos atualmente. A inadimplência, a negligência, a sonegação com relação aos dízimos e ofertas tem sido algo cada vez mais preocupante e, na verdade, tem trazido dificuldade para o sustento da obra e dos obreiros de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, pensando mais especificamente em nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, como é que a nossa igreja funciona? A nossa igreja, ela funciona através do governo conciliar ou representativo, nosso governo presbiteriano, que é constituído de concílios, né? Do Supremo Concílio até o conselho local. Como é que funciona essa questão dos dízimos? Nós somos hoje 4.248 igrejas e congregações em todo o nosso país. Nós temos 374 presbitérios e 90 sínodos, num montante de aproximadamente 800 mil membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. O que acontece? A igreja local, ela remete ao Supremo Concílio 10% do que ela arrecada, além dos 5% que é a chamada verba presbiterial, que é remetida ou encaminhada ao presbitério. Acontece que nos 24 anos que eu pude participar das reuniões da Comissão Executiva do Supremo Concílio, eu pude observar, juntamente com os colegas da Comissão Executiva, que nos últimos anos tem havido uma defasagem de 15 milhões de arrecadação dos dízimos ao Supremo Concílio. Então há esse rombo, essa defasagem de 15 milhões de reais por ano. Por que isso acontece? Muitas igrejas locais, elas não remetem seus dízimos ao Supremo Concílio. Às vezes, presbitérios inteiros, as suas igrejas não são dizimistas fiéis ao Supremo Concílio. Mas por que isso? Provavelmente devido à infidelidade também de muitos membros da igreja local que não dizimam e por isso gera dificuldade para a igreja local dizimar ao Supremo Concílio. Então isso tem gerado esse grande rombo de aproximadamente 15 milhões. Ou seja, se a igreja tem que arrecadar 50 milhões no ano, ela arrecada apenas
35. Se tem que arrecadar 65, arrecada apenas 50 milhões. Então, um rombo aí de 15 milhões. Agora, imagino que não daria para fazer na obra de Deus com mais 15 milhões de reais. Então, só para os irmãos terem a consciência da realidade atual da IPB em relação a essa questão dos dízimos. E existem argumentos contrários, os mais absurdos, para não dizimar. A alegação de que dízimo é da lei, já não é mais da era da graça, ficou lá na época de Moisés, hoje nós estamos no Novo Testamento, na era da graça, nós não somos obrigados a dizimar, somente ofertar voluntariamente, de acordo com aquilo que Deus propõe para o nosso coração, e ainda coloca Deus no meio. Outro argumento, a liderança não vai administrar bem os meus dízimos, então eu não vou entregar meu dízimo porque eu não confio na liderança da igreja para administrar. A palavra de Deus não está dizendo isso, é para entregar. Se a liderança não administrar bem, vai se ver como a Bíblia diz para trazer os dízimos. Tem de alegar que dízimo é do diabo. Eu já vi alegações dessa natureza, dízimo é do diabo, dízimo não é de Deus. Então, o que acontece, meus amados irmãos? Na verdade, esses argumentos aí, essas objeções, são, na verdade, pretextos ou desculpas para quem não quer dizimar, não quer enfiar a mão no bolso e não querem dizimar e nem ofertar. Então, é muito fácil a gente construir argumentos teológicos, né, e pretextos para a gente não sermos fiéis e obedientes a Deus. Aliás, nós somos inclinados, né, a construir argumentos, desculpas e pretextos para não obedecermos a Deus, para não sermos fiéis a Deus. A gente tem dificuldade, sim, para construir argumentos e pretextos para a gente obedecer, para a gente ser fiel, mas a gente tem muita facilidade para construir argumentos e pretextos para não sermos fiéis e obedientes a Deus. Eu quero aqui, nesse estudo introdutório, fazer algumas considerações preliminares em relação à questão do dízimo e à questão das ofertas. Como é que as Escrituras, a palavra de Deus, define a questão de dízimo e oferta? Vamos começar pelo dízimo. A palavra dízimo aparece na Bíblia 49 vezes. 39 vezes no Velho Testamento e 10 vezes no Novo Testamento. E etimologicamente, a palavra dízimo, ela vem de uma palavra hebraica. Eu quero até pedir aqui licença para os irmãos, para usar alguns termos aqui nas línguas originais, para o melhor entendimento desse assunto, tá? Então, por isso eu vou ter que usar algumas palavras aqui do original da língua hebraica, do Velho Testamento e também do Novo Testamento no grego. Etimologicamente, a palavra hebraica para dízimo é mazer, que significa a 10ª parte de um todo. Mas o que é esse todo? Esse todo é um todo que envolve todo tipo de renda ou de rendimento. Envolve aquele dinheiro que nós recebemos mensalmente, nós que temos o nosso emprego, o nosso trabalho, e recebemos o nosso salário mensal, então envolve esse dinheiro que nós recebemos mensalmente ou periodicamente, se for o caso. E envolve também os produtos da lavoura lá no campo, o gado, o leite, outros produtos que o produtor rural produz lá no campo. Então é o todo, não é só o dinheiro, mas são coisas também que nós produzimos e devemos dizimar, entregar para o Senhor. Agora, o que acontece muito? A pessoa tem um trabalho, tem um salário, ou quem sabe ele é aposentado, mas ele tem uma propriedade rural, ele produz na lavoura, produz o gado, produz o leite, produz o ovo, produz a galinha, produz outros produtos lá, mas ele dizima apenas do salário ou da aposentadoria. E eu quero contar um testemunho aqui já de imediato. Ontem eu fui visitar uma das nossas congregações e no culto à noite eu já dei esse estudo aqui, treinando para começar aqui na sede. E aí ao final do estudo um irmão levantou e disse: pastor, o senhor me dá licença de eu falar uma coisa? Dou, meu irmão, fica à vontade. Ele falou: foi muito bom o senhor trazer essa palavra, sabe por quê? Porque eu tenho feito isso. Eu dizimo da minha aposentadoria, mas não dizimo do meu gado. Então a partir de hoje eu vou dizimar do meu gado. Se nascer 10 bezerros, vou dar 1. Se nascer 100, vou dar 10. E eu creio que talvez aqui tem outras pessoas que fazem dessa forma, ele disse. Então, meus irmãos, ele disse para os irmãos: vamos fazer diferente. Vamos dizimar de
tudo que Deus tem nos dado. Então, pastor, saiba de uma coisa, eu vou dizimar agora do meu gado, de tudo que a minha propriedade produzir. E outra coisa, o senhor pode falar desse assunto mais vezes, deve falar, porque precisamos ouvir. Então, um testemunho aqui, né, do que Deus fez ali na primeira ministração desse estudo para a glória dele. Malaquias 3,10, o que diz o texto lá? Trazei o quê? Alguns dízimos à casa do tesouro. É isso que o texto diz? O que o texto diz lá? Trazei todos os dízimos, não são alguns, ou 95% ou 99%, mas é trazer todos os dízimos, seja de dinheiro, de coisas que nós produzimos, ou ganhamos, ou rendemos, nós devemos trazer tudo. Alguém abra Provérbios 3, verso 9, e leia bem alto para nós, por gentileza. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com o que mais? Com as primícias de toda a tua renda. Não é com a sobra de algumas rendas, mas são as primícias de toda a renda. Agora, há uma pergunta aqui em Malaquias 3,8. Roubará o homem a Deus? O versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Existem duas palavras para roubo no Novo Testamento na língua grega. A palavra kleptes, de onde vem a palavra kleptomania, ou kleptomaníaco, que é a mania de roubar. O que o kleptomaníaco faz? Ele tem coragem de pegar uma arma, um 38, chegar na pessoa e bater o revólver nele e dizer: dá tudo que você tem na sua carteira agora. E é o roubo à mão amada, é o roubo forçado. Eu tenho certeza que você ou eu não temos coragem de pegar um 38, chegar diante de Deus, apontar para Ele: Senhor, me dá o que é meu aí, ou o que é do Senhor. Me dá o que é do Senhor aí. Eu quero agora. Você tem coragem de fazer isso? Eu não tenho. Mas seria isso. Roubará o homem a Deus forçadamente? Agora, a outra palavra é leptes, que significa aquele roubo sutil, aquele roubo subjetivo, aquele roubo imperceptível, mas é um roubo. Aquele roubo na surdina. Então nós não roubamos a Deus de mão armada, mas o roubamos dessa forma, de maneira sutil, na surdina. Nós subtraímos aquilo que é de Deus e que não é nosso. Perceba a seriedade disso, irmãos. Percebe a seriedade disso? Aí você diz assim: pastor, mas por que hoje a igreja não disciplina o não dizimista? Porque ele é ladrão, ele está roubando. Eu ouvi um argumento do reverendo Augusto Nicodemos que me convenceu. Por que nós disciplinamos hoje? Porque lá na lei, ainda que era obrigado a entregar o dízimo, lá o povo era até punido por não entregar. Mas a punição básica era Deus permitir que os gafanhotos, destruidores, migradores e roubadores comessem a lavoura, os produtos que o povo produzia por não dizimar. Era uma espécie de disciplina. Agora, no Novo Testamento, não tem aquela força de lei, mas tem força de princípio. É uma continuidade do Velho para o Novo Testamento. Então nós não disciplinamos um membro que não é dizimista, porque é questão de princípio, é consciência. Agora o que acontece? Se a igreja não disciplina, Deus disciplina. E Malaquias 3, 8, 6 a 12 é claro. Deus vai hoje figuradamente também mandar o gafanhoto para destruir a sua renda. Ou quem sabe a sua saúde, gastar muito na farmácia, gastar muito com o médico, com gastos que você não gostaria de gastar, mas por quê? Por causa da infidelidade. Então é Deus aplicando a disciplina. Então a igreja não precisa aplicar a disciplina no membro que não está sendo dizimista, porque ele vai receber a disciplina direta de Deus, porque é Bíblia, está previsto aqui na palavra de Deus. Então por isso nós não disciplinamos membros, mas eles não deixam de ser ladrões de Deus quando eles não entregam os seus dízimos e as suas ofertas, ok, irmãos? No Novo Testamento, a palavra para dízimo aparece com o mesmo sentido de a 10ª parte. Vem da palavra grega decato ou decatos. Lembra quando Jesus lá no Evangelho falou de Decápolis? O que é Decápolis? São 10 cidades. Então o conjunto de 10 cidades. Então decato ou decatos no Novo Testamento é um conjunto de 10. Então, na voz passiva, essa palavra denota a ideia de tomar dízimos de, ou receber dízimos de.
Abra lá em Hebreus capítulo 7, o versículo 6 de Hebreus capítulo 7, diz assim a palavra de Deus: entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Falando aqui a respeito do sumo sacerdote Melquisedeque, que recebeu os dízimos de Abraão, lá em Gênesis capítulo 14. E também, na voz passiva, denota a ideia de pagar os dízimos. Então, capítulo 7 de Hebreus, verso 9, diz assim a palavra de Deus: e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Há alguns que têm resistência em relação a pagar o dízimo, né? Mas pagar o dízimo está certo, é correto, não está errado falar pagar o dízimo. Entregar e pagar são duas expressões corretas na Bíblia. Então, se a Bíblia fala para pagar o dízimo, a gente paga o quê? O que a gente deve. Então, o dízimo é dívida. Então, se nós não dizimamos, nós estamos em dívida com Deus e precisamos acertar essa dívida. Porque Deus é um credor exigente. E nós, se somos devedores, nós temos que saldar a nossa dívida para com Deus em relação aos nossos dízimos e às nossas ofertas. A outra palavra no Novo Testamento é a palavra apodecato, que dá a ideia de dar ou pagar. Lá em Lucas 18:12, naquela oração do fariseu ao lado do publicano, o que ele falou para Deus ali? Eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Estava certo, ele era um dizimista fiel, e dava dízimo de tudo, está certo. O problema do fariseu era a hipocrisia, o moralismo, o legalismo dele, mas ele estava certo em dar o dízimo de tudo que ele ganhava. Essa palavra apodecato aparece também lá em Mateus 23 e também em Lucas 11:42. Quando Jesus ali em diálogo, em confronto com os fariseus, e Jesus confrontando a hipocrisia e o moralismo e o legalismo deles, Jesus falou: vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, do endro, mas vocês omitem o amor, a justiça e a misericórdia. Então vocês devem fazer isso, né, exercer sim o amor, a justiça e a misericórdia, sem omitir aquelas que ele já havia mencionado, que é dizimar do endro, do cominho, da hortelã, dizimar de tudo. Então Jesus ali estava sancionando a prática do dízimo no Novo Testamento, dando continuidade do dízimo no Novo Testamento. Então o que acontece? Para aqueles que afirmam que o dízimo é da lei e não é mais vigente hoje no Novo Testamento, existe um argumento teológico e bíblico muito forte. O dízimo ele foi praticado na era patriarcal, antes da lei, porque Abraão já começou a dizimar. Isaac, patriarca, dizimou. Jacó, patriarca, dizimou. Então havia uma sucessão de patriarcas que tinham a tradição, o costume de entregar os seus dízimos a Deus. Então significa que na era patriarcal o dízimo já era praticado. Aí quando chega a lei com Moisés, que é o sacerdócio levítico, então o dízimo ele é regulamentado, ele é orientado na lei de Moisés para que o povo dizimasse de forma fiel ao Senhor. Então ele foi regulamentado na lei. Mas como eu disse também, ele foi sancionado e praticado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dando continuidade à questão do dízimo na continuidade da história da igreja agora na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então esse negócio de dizer que dízimo da lei é furado, porque já existiu um ano da lei e passou pela lei e veio para o Novo Testamento também. Agora, o dízimo, meus irmãos, nas Escrituras Sagradas, nós temos que entender o seguinte: o dízimo tem caráter de santificação. O que significa santificação? Qual o sentido de santificação? É separação, separação do pecado, separação para Deus. Então nós nesse sentido, nós somos santos porque nós somos separados do pecado, separados para Deus, para servir a Deus, não é isso? Agora abra comigo Levítico capítulo 27, versículo 28 a 32, Levíticos capítulo 27, Levítico 27, 28 a 32, preste muita atenção nesse texto da palavra de Deus, quando Moisés diz aí, Levítico 27, 28 a 32. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar.
toda coisa assim consagrada será o quê? Santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. O que diz na sequência? Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, se acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Irmãos, naquilo que é santo, a gente não toca. Naquilo que pertence a Deus, a gente não toca. Dízimo é coisa santa, é coisa separada para Deus, e ai de nós, se nós tocarmos naquilo que é santo e é separado para Deus pelo próprio Deus. Então perceba que esse texto aqui, ele traz um tom de muita seriedade nesse assunto que nós estamos tratando aqui nessa noite, que são os dízimos e as ofertas. Aí, essa ideia também aparece em Número 18, 21 a 32, que nós lemos aqui na liturgia do culto. Aparece em Deuteronômio capítulo 14, verso 22 a 29, e também a Deuteronômio capítulo 26, versículos 12 a 15. Então, Deus leva muito a sério essa questão de dízimos e ofertas. Isso aqui é apenas considerações preliminares, só para termos uma ideia geral da questão do dízimo, ainda que vamos entrar em pormenores na sequência dessa série de estudos. Agora vamos pensar na questão das ofertas. Sabe quantas vezes aparece a palavra oferta na Bíblia? Dízimo 49 vezes, dinheiro 125 vezes, oferta 652 vezes aparece a palavra oferta na Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento. E a palavra bíblica, a palavra hebraica, aliás, para oferta é a palavra minhã. Minhã, quase minha, né? Mas é minhã. E essa palavra dá a ideia de tributo, dom, presente, sacrifício ou oblação, que significa a entrega de uma oferta ou de uma oferenda. Nós temos também a palavra terumã, que significa oferta alçada, que é aquela oferta levantada, oferta pesada, oferta alta, oferta de alto valor. Então, quando você lê na Bíblia, oferta alçada, é oferta de alto valor. Agora, veja bem, é interessante que a Bíblia não fala de oferta de pequeno valor, não tem nenhuma palavra hebraica ou grega que traduza a ideia de oferta de pequeno valor. Não estou dizendo que você não possa dizimar um pequeno valor, nada disso. A pessoa vai ofertar, aliás, uma oferta de pequeno valor. Cada um vai ofertar aquilo que pode. Se você pode ofertar uma oferta grande, oferte, mas se você pode ofertar uma oferta pequena, não tem problema nenhum. Só que a ideia que o texto dá para nós é que quanto mais a gente ofertar, quanto maior o valor, melhor, segundo a própria palavra de Deus. O grande problema, meus amados irmãos, é quando nós damos migalhas ou sobras para Deus, ou esmolas para Deus. E muitos de nós fazemos isso. Ao invés de entregar o melhor ou maior valor, sendo que a gente pode entregar esse melhor ou maior valor, a gente restringe ao valor mínimo, como se Deus precisasse da minha e da sua esmola. Às vezes o irmão tem condição de entregar 10, 20, 30, 50 reais naquela oferta lá, domingo à noite, mas ele manda lá 2 reaisinhos lá no gasofilaço, como se ele estivesse fazendo uma grande vantagem. Não. Aí é estar dando esmola para Deus. Deus não precisa das nossas esmolas. Deus não quer as nossas sobras. Deus quer as nossas primícias. Então, quanto maior o valor para a gente ofertar, melhor para o coração de Deus, melhor para a obra de Deus, para mais desenvolvimento da obra de Deus, para mais evangelização, para mais enviar obreiros para o campo, para mais sustentação de obreiros no campo, e assim por diante. Então, saiba que a oferta alçada aqui, ela tem essa ideia de oferta de grande ou de alto valor. E também a palavra corbã,
A palavra corbã era aquela oferta da lenha, que a lenha era doada para o fogo do sacrifício no altar, lá no Velho Testamento, e também lá no templo em Jerusalém. Então a pessoa que dava essa lenha, né, para queimar o sacrifício, essa oferta era chamada de corbã. Existe também no Velho Testamento a oferta com o nome de olã, de onde vem a palavra holos na língua grega, que é a palavra holocausto, que significa oferta queimada por inteiro ou sacrifício queimado por inteiro. A ideia de holocausto é a ideia de entrega total do nosso coração para Deus, não só do nosso dinheiro, do que nós doamos para Deus, mas principalmente a entrega do nosso coração para Deus. O que Salomão diz lá em Provérbios 23, no versículo 26? Dá-me, filho meu, o teu dízimo, a tua oferta. Dá-me, filho meu, o teu dinheiro. É isso que ele fala lá? O que ele fala? Dá-me, filho meu, o teu coração, o teu coração. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. Por que ele não precisa? Ele é o dono do ouro e da prata. Ageu capítulo 2, versículo 8. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Então tudo é de Deus. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Ele é dono de tudo. Agora, por outro lado, sem dinheiro também não se faz a obra de Deus. Então, o que Deus quer de mim e de você, como diz Provérbios 23, 26, é o coração. Porque se o coração estiver no altar de Deus, todas as demais coisas da nossa vida vão estar no altar de Deus, inclusive o nosso bolso também. Agora, o que acontece? Se o nosso coração não estiver totalmente no altar de Deus, nós vamos ter dificuldade para sermos totalmente fiéis na entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Lembra de Ananias e Safira, Atos capítulo 5? O que eles fizeram? Lembra? Ananias e Safira venderam a propriedade, o sítio lá, né, o lote deles, e aí, a princípio, era para entregar todo o valor para os apóstolos, mas eles combinaram entre si de entregar apenas parte do valor, como se estivesse entregando tudo. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, já entendeu, percebeu que eles estavam mentindo. Era para entregar o valor total, mas estavam entregando apenas parte do valor. O que aconteceu com Ananias e Safira? Foram fulminados por Deus, por causa da mentira e da desobediência, da infidelidade na entrega daquilo que iam entregar para Deus. Então, o que acontece, irmãos? Para sermos fiéis dizimistas e fiéis ofertantes, é necessário 3 coisas fundamentais. Primeiro, conversão genuína do coração. Porque se o coração não for convertido, regenerado, o bolso também não vai ser, não adianta. Com as exceções. Com exceções. Sabe por quê? Porque tem pessoa não crente que dizima melhor do que muitos crentes. Tem pessoa que não é membro da igreja, não é que, mas dizima, é de cima. E às vezes mais do que crentes. Então são as exceções. Agora, para dizimar na qualidade de crente, de membro de igreja, o coração precisa estar totalmente convertido a Deus. Segunda coisa, fé genuína e verdadeira. Romanos 1,17, o que Paulo diz lá? O justo viverá por fé. Então nós vivemos pela fé, não aqui por aquilo que nós vemos, ou sentimos, ou fazemos, mas nós vivemos pela fé. Por que nós precisamos de fé para dizimar? Porque nós precisamos confiar nas promessas de Deus. E nós só vamos confiar nas promessas de Deus se nós temos fé genuína no nosso coração. Quando ele diz, Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisso, se não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida, é promessa, não é promessa? Então eu tenho que ter fé necessária no meu coração para crer que Deus vai cumprir a promessa. Então, se eu sou dizimista e ofertante fiel, eu posso ter certeza, Deus vai escancarar as janelas do céu e vai me abençoar em todas as áreas. Não só no din-din, na vida financeira, na conta bancária recheada, nos bens materiais, não é só isso. Mas na paz interior, na comunhão plena com Deus, no casamento, na família, na saúde, em tudo eu vou ser próspero, abençoado, porque Deus prometeu, e Ele quer de mim o quê? Fidelidade, fé, confiança plena nele e nas promessas dEle.
Então, conversão genuína e verdadeira, fé genuína e verdadeira, e outra questão também, em terceiro lugar, propósito firme. Se nós não tivermos um propósito firme, nós não vamos dizimar e ofertar como devemos. O que acontece? Quando a gente não tem um propósito firme, o que a gente faz? A gente dizima hoje, nesse mês, aí passa 2 meses sem dizimar. Depois dizima, no outro mês, passa mais 3, 4 meses sem dizimar. Ou às vezes dizima 2 ou 3 vezes só por ano e como se estivesse tudo bem. A gente não tem um propósito de fidelidade constante. E para ter essa fidelidade constante, dizimar todo mês a nossa renda, ou aquele período que nós recebemos, porque havia pessoa que não tem salário mensal, mas tem uma renda periódica, naquele período, venceu o período, recebeu, dizima. Então, irmãos, é necessário que haja propósito firme, senão nós vamos entregar regularmente, mas vamos entregar irregularmente. Outra palavra no Velho Testamento para oferta é acham. Acham, oferta pela culpa, presente de expiação, que apontava para o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ofertando a sua própria vida por nós, para fazer expiação pelos nossos pecados. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Quando nós não dizimamos e não ofertamos, nós estamos demonstrando para com Deus, para com o nosso Senhor Jesus Cristo, a mais profunda ingratidão. Como se a doação que Ele fez, o presente que Ele nos deu, que é a vida eterna através do seu sacrifício na cruz, não tem muito valor não para nós. Mas se nós valorizamos de fato o que Jesus fez por nós, o que Ele doou por nós, a própria vida dEle, a salvação eterna, a gente daria dízimo e oferta sem hesitar, sem constrangimento, mas com toda a alegria e toda a voluntariedade do nosso coração, até porque Ele fez isso por nós voluntariamente também. Ninguém forçou Jesus a morrer na cruz por nós, ninguém. Ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abria a boca, Ele foi voluntariamente, entregou voluntariamente a vida dEle por nós na cruz do Calvário. Aí então nós temos no Velho Testamento e no Novo Testamento, basicamente, na questão da praticidade das ofertas, 2 tipos. Nós temos as ofertas voluntárias e temos as ofertas específicas. E no Velho Testamento havia ofertas tanto voluntárias específicas que caminhavam juntas. Eu não vou ler os textos aqui porque são longos, mas lá em Êxodo 36, de 2 a 7, quando Moisés, ele resolveu então, pela ordem de Deus, construir o tabernáculo, o que ele fez? Fez levantamento de ofertas no meio do povo, para que o povo ofertasse e entregasse então para a construção do tabernáculo. Lá se usa a expressão oferta voluntária, mas era específica para a construção do tabernáculo. Lá em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 5 ao versículo 9, Davi também faz um levantamento de ofertas entre o povo para a construção do templo em Jerusalém, que seria posteriormente construído pelo seu filho Salomão. Mas ele fez um levantamento e o povo, diz o texto lá, que o povo contribuiu voluntariamente. E chegou a um ponto que não era nem para trazer mais oferta, porque não precisava mais de tanta coisa que o povo trouxe para Deus. Quem dera se fosse assim hoje na nossa igreja. A gente fazer uma campanha de oferta para uma determinada finalidade da igreja, e os irmãos trazerem tanto dinheiro e coisas. Irmãos, o pastor Luiz tem que falar, para de trazer, já está bom demais, já está o suficiente. Quem dera, oxalá, se isso acontecesse com a nossa igreja. Não é mesmo, meus irmãos? Eu fico pensando, quantas coisas mais a gente já não teria feito, ou não estaríamos fazendo, se fosse dessa forma. Meus irmãos, no Novo Testamento, a primeira vez que aparece a palavra traduzida como oferta, é Mateus capítulo 2, versículo 11, você pode abrir comigo lá o texto, está vizinho de Malaquias aí, Mateus 2, verso 11, quando diz assim o texto lá: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra.
Aqui a oferta dos 3 reis magos, por ocasião do nascimento do menino Jesus, trouxeram essas ofertas preciosas aqui, ouro, incenso e mirra. A palavra oferta aqui, nesse texto, é a palavra grega prospero, que não tem nada a ver com essa ideia de prosperidade, da teologia de prosperidade que tem aí pelo mundo afora. Mas a palavra é prospero. Quando o Senhor Jesus, ele entrega o seu corpo na cruz do Calvário, a palavra para a oferta é quase semelhante a prospero, que é a palavra prosporans. E a ideia aqui de prosporans e prospero não é nem uma ideia de prosperidade material e financeira, mas aqui é sacrifício, é morte na cruz, a ideia de prosperar ou de prospero aqui no texto. Abra Hebreus capítulo 10, versículo 10, por gentileza. Hebreus 10, verso 10. Hebreus 10, versículo 10 diz assim: Hebreus 10, 10 diz assim a palavra de Deus: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta, o prosporans, do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, a entrega de Jesus na cruz do Calvário por nós foi uma oferta perfeita que Ele ofereceu ao Pai, em sacrifício, em nosso lugar, em favor da nossa salvação. Então, o que aconteceu? Jesus prosperou no objetivo da obra redentora, porque Ele cumpriu toda a obra redentora. Então ele prosperou no objetivo tanto do seu nascimento, como também na sua morte na cruz. E a semelhança do Velho Testamento, as ofertas do Novo Testamento tinham diversos fins, diversas finalidades. Abra comigo 1 Coríntios 16, verso 1 a 3. Estamos chegando ao final dessa parte, essa primeira parte do nosso estudo. 1 Coríntios 16, verso 1 ao verso 3. Veja o que Paulo diz nesse texto aí. 16, de 1 a 3, Paulo diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Aqui, os irmãos de Corinto, eles levantaram uma coleta, uma oferta entre os irmãos, entre eles lá na Macedônia, entre os coríntios, para enviar pelo apóstolo Paulo e outros irmãos para os pobres da Judéia, lá em Jerusalém. Então eles fizeram essa coleta aqui. Só que há uma diferença entre coleta e oferta. A oferta a gente faz aqui no culto, traz aqui para o gasofilácio. A coleta é diferente, mas algumas igrejas, com todo respeito, inclusive de cunho pentecostal, eles fazem a coleta em todo o culto, passa aquela sacola, aquela salva, né? Aquele bornal, e vai pegando dinheiro de todo mundo ali, em todo o culto que eles fazem. Está errado. Essa coleta está errada. Então a oferta é aquela que a gente traz aqui, né? Ora, consagra ao Senhor, e essa coleta foi feita não no templo, essa coleta foi feita na casa dos irmãos. Cada um colocava de parte o que ia doar, aí o pessoal passava, os irmãos passavam, aí levava para os irmãos pobres lá da Judéia, tá? Lá nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, Paulo volta a falar, nós não vamos ler os textos lá, você já conhece bem os textos, capítulo 8 e 9, Paulo volta a falar dessa ajuda aos pobres da Judéia, dessa assistência dos irmãos de Corinto à Judéia, aos pobres da Judéia. Aí Paulo fala de ofertar voluntariamente, com alegria, de acordo com o que Deus colocar no nosso coração, entendeu? Então essas ofertas eram ofertas que tinham esse fim de ajudar os irmãos mais pobres. As ofertas também eram utilizadas para o sustento dos obreiros. 1 Coríntios 9, versos 7 a 14, eu quero ler esse texto, 1 Coríntios 9, versos 7 a 14, veja o que Paulo diz nesse texto aí. Ele diz assim, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho?
Porventura falo isto como homem, não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo é que é por nós. Que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faço na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então o texto está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, que os obreiros que pregam a palavra, que trabalham na obra de tempo integral, precisam ser sustentados materialmente, financeiramente, além das orações, pela igreja. Então os nossos dízimos e ofertas que nós recolhemos, é para o sustento também, para o sustento dos obreiros e da obra de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 15 a 19, Paulo fala da igreja de Filipos, que já associou com ele no tocante a dar e receber. Então a igreja de Corinto era uma igreja que abraçou a causa do ministério do apóstolo Paulo, e a igreja contribuía ofertando para o sustento dele na obra do Senhor. 1 Timóteo 5,17 diz lá o texto que são dignos de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem e se afadigam na palavra e no ensino. Então eles têm que ser assalariados, ou tem que receber os seus honorários, o seu provento, o seu sustento financeiro e material por parte da igreja. Atos capítulo 6, verso 1 a 3, como é que aquelas viúvas dos helenistas eram sustentadas? Pelo governo romano? Pelas autoridades seculares? Por quem? Pelas ofertas da igreja, que os apóstolos, lá os diáconos, aliás, eles coletavam as ofertas das igrejas para suprir as necessidades das viúvas helenistas. Então era a igreja responsável em suprir as necessidades dos irmãos, através de quê? Das ofertas naturalmente. 1 Timóteo 5, verso 9 e 16, mostra lá que a igreja era responsável em sustentar as viúvas, tanto é que diz lá que era para inscrever viúvas com mais de 60 anos, que realmente dependiam da ajuda da igreja, para não serem pesadas à igreja aquelas viúvas mais novas. Então, se era para pesar para a igreja, porque é a igreja que bancava, não é? Então, por isso tinha que ser inscritos apenas aquelas viúvas que eram verdadeiramente viúvas e que precisavam sim do apoio, da assistência, da ajuda da igreja. Então as ofertas tinham várias finalidades aqui no Novo Testamento. Então, meus irmãos, eu quero parar por aqui. É apenas um estudo introdutório, são considerações preliminares, e da próxima etapa em diante, nós vamos entrar em aspectos teológicos, doutrinários e práticos ainda dessa questão de dízimos e de ofertas. Vamos ver que a Bíblia tem muito mais ainda para nos ensinar a respeito desse assunto, ok? E eu não dei oportunidade para você hoje, me desculpe, mas em outras ocasiões, se você tiver dúvida, pergunta, pode fazer, ou senão podemos fazer no final da série, como nós fizemos com o casamento, divórcio, novo casamento. Você prepara lá a sua pergunta em casa e depois você traz para a gente discutir e dar a resposta de acordo com a palavra de Deus, ok?